Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra a memória de um dos homens mais corajosos da fé católica, da fé cristã. Um homem suscitado por Deus para renovar a Igreja de Jesus Cristo e fazer a sua teologia ganhar vigor. São Carlos Borromeu. Esse homem suscitado por Deus com uma missão árdua, começa a sua história na igreja, muito jovem, colocado à frente da igreja como diácono. Em seguida, o seu tio, que era papa, vai fazê-lo cardeal, sendo diácono da igreja. E, em um determinado momento, ele herda toda a fortuna da sua família e deveria ocupar o lugar de conde, e ele tudo renuncia para permanecer pastor da Igreja de Cristo. E ali, como pastor da Igreja de Cristo, ele compreende que o esforço de uma entrega total é causa de salvação em meio aos pecados dele e em meio aos pecados dos homens. Ou seja, trabalhar incansavelmente pelo reino, trabalhar incansavelmente pela Igreja de Deus, de tal modo que ele tem uma frase célebre, muito conhecida dos cristãos, que diz assim: uma vela só clareia a vida dos outros se ela se consumir no altar. Ou seja, São Carlos Borromeu dizia ali que o seu esforço pela conversão do outro passava pela sua entrega total, pelo cansaço de uma vida ativa, por trabalhar com dignidade pelo reino de Deus, sem reserva nenhuma. Quando nós olhamos esse homem de tamanha fé, que nós olhamos a história da igreja, nós vemos como isso se perdeu, onde tão poucas pessoas pensam em se desgastar pelo reino de Deus em nome da própria salvação e em nome da salvação do outro. Como a gente vê com muita propriedade hoje em dia, as pessoas sempre colocando Deus em último lugar. Primeiro tudo, por último Deus. E é preciso que nós, católicos, como sempre costumo dizer, tomemos consciência de que estamos passando, e que por estarmos passando nós temos uma missão a cumprir aqui na terra, que passa exclusivamente pela nossa salvação e pela salvação do outro. Então vamos buscar todos os dias seguir o exemplo de São Carlos Borromeu, em uma entrega total pelo reino de Deus, num desejo ardente de fazer o reino do Senhor, o bom Deus, acontecer, no desejo ardente de fazer a Igreja de Deus acontecer a partir de nós. A grande lâmpada que deve ser acesa lá fora é a nossa vida, é o nosso testemunho, é a nossa entrega total. E a partir da nossa entrega a Cristo, nós compreendermos que assim nós iluminamos a vida dos outros. A igreja estava passando por uma grande dificuldade no século XVI. E surgiu a Reforma Protestante, esses protestantes que nós conhecemos.
E a igreja buscou repensar a sua missão e convoca um concílio chamado de Trento, o Concílio Tridentino. E ali a igreja vai declarar muitos dogmas de fé. Ali a igreja vai declarar muitas normas para a condução da igreja. E São Carlos Borromeu vai aplicar tudo aquilo ali na sua diocese. E vivia entre a sede de Roma e a sede de Milão. Na semana em Roma, trabalhando pela reforma da igreja. No final de semana, cuidando da sua diocese em Milão. E chegou um dia que um grupo de cardeais, olhando para ele, disseram assim: mais importante do que todos os documentos do Concílio de Trento é a vivência de fé desse homem. Para nós, a vivência de fé desse homem ensina muito mais do que tudo aquilo que o Concílio de Trento produziu nesses 30 e tantos anos. Por quê? Porque aqui está o Evangelho vivo, porque aqui está um homem apaixonado por Deus, porque aqui está um homem que renunciou tudo pelo reino de Deus, escondido do mundo e lutando para levar os outros a Deus, com o seu próprio testemunho, com o seu próprio modo de viver. E a partir dali, a fama de santidade de São Carlos começou a ganhar corpo. E quando São Carlos ia pregar, uma numerosa multidão ia ali a observar. Enquanto São Carlos Borromeu ia pregar, uma numerosa multidão ia ali escutar. Primeiro observavam, depois escutavam, abrindo o coração e aderindo à mensagem do Evangelho. De tal modo que, até hoje, a Catedral de Milão tem uma catequese pelo arcebispo todas as quartas-feiras para os seus paroquianos, como Roma tem uma catequese do Papa para o mundo todo. Só que quando chega o momento crucial da sua história, que é o momento de uma grande peste que estava matando o povo, muito semelhante à Covid, São Carlos Borromeu ali, em momento algum abandonou o seu povo, mas ficou ali a rezar com o seu povo todos os dias. Em momento algum deixou o seu povo sem comunhão, ofertando a comunhão àquele povo, expondo o Santíssimo Sacramento e dando toda a assistência. Conclusão disso, aquela peste ali dizimou muita gente ao redor, mas não dizimou o povo confiado ali a São Carlos, no arcebispado de Milão. E São Carlos, com toda essa maestria, buscou fazer o povo de Deus compreender que a nossa fé não é de modo algum uma ideia, mas é uma virtude teologal dada por Deus para que permaneçamos de pé. Eu tive a alegria e a honra de contemplar o túmulo de São Carlos Borromeu em Milão. Tive a graça de contemplar o túmulo de São Carlos Borromeu em Milão. Tive a graça de trazer daquela catedral ali uma grande lembrança, que é o cálice da minha primeira missa. Trouxe de lá também uma imagem de São Carlos que conservo até hoje. E nos momentos que nós passávamos pela grande dificuldade da vida da igreja, da vida do nosso povo aqui no Brasil,
que foi a Covid-19, quantas e quantas vezes na minha capela em casa eu me reportava a São Pedro, ou melhor, a São Carlos, pedindo a ele que intercedesse pelo nosso povo, que intercedesse pela nossa paróquia, que intercedesse para que nós não pudéssemos ser ceifados por aquela miséria. E graças a Deus, Deus foi tão bom. Em meio a tantas críticas, que em nome da fé nós continuamos comungando na boca, tanta gente temerosa, mas com a intercessão de São Carlos Borromeu, com as nossas orações, com a oração de tanta gente, nós conseguimos vencer. E de um modo muito esplendoroso, com muito zelo e com muita responsabilidade de Deus para conosco, nós fomos a paróquia que menos tivemos caso de Covid em toda a nossa diocese de Janaúba, chegando ao ponto de sermos admirados pelo clero, porque enquanto as paróquias tinham tantos e tantos casos, quando estava pipocando a Covid, nós tínhamos pouquíssimos casos, não chegávamos de jeito nenhum a 10. E chegou o momento que nós tínhamos que tomar uma decisão muito arriscada, mas em nome da fé nós conservamos, para não desrespeitarmos a Eucaristia. E tive a graça e tive a alegria de, em momento algum, de desrespeitar a Eucaristia. Tive a graça de não desrespeitar em momento algum a Eucaristia, mas tratá-la com todo o zelo, com toda a dignidade pertinente à presença de Deus em nosso meio. Então, é importante que nós compreendamos que a nossa fé, ela não pode ser alienada de modo algum. Não pode ser uma fé que na hora da grande tribulação a gente vem a perdê-la, ou compreender que ali estamos vivendo uma fé de faz de contas. E é interessante porque até hoje tem pessoas que não comungam direito. Muitas vezes, como que com a mesquinharia de receber nosso Senhor na boca, até que muitas vezes na ponta dos dentes, e esquecendo que o momento mais duro nós passamos, que o momento mais difícil nós passamos, e que graças a Deus não fomos ceifados. É importante que nós tomemos sempre consciência de que, apesar das nossas misérias e pecados, que são tantos, nós temos um Deus que nos ama, que nos conduz, e que é preciso termos a obediência na fé, de vivermos a fé em Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, e confiando que Ele está conosco e não nos abandona, porque verdadeiramente nos ama. Só que para experimentar o amor de Deus é preciso amá-lo de todo o coração. Quem não ama a Deus intensamente nunca vai experimentar intensamente o amor de Deus. Nós sentimos a força do amor de Deus na medida em que nós amamos a Deus sem medida, sem limites. Como diz São Bernardo de Claraval, o limite do amor de Deus é amá-lo totalmente, sem limites.